Olá, pessoal. Olá. Sejam bem-vindos a todos, né, que já conhecem o nosso canal. Esse é um canal, nosso Deep Talk, um canal de podcast da Unisoma. Para quem já conhece, bem-vindo de volta. Para quem não conhece, esse é um canal que nós tratamos aqui de vários assuntos sobre inteligência artificial, o que é, o que fazemos. Então, a gente queria trazer um pouco disso para vocês. E hoje, né, nosso contexto aqui, eu sou o Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma, ao meu lado, Mônica, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as mulheres nessa área, né, as mulheres na ciência de dados. Mônica? Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Eu sou a Mônica Quashi, cientista de dados e coordenadora técnica do time Data Science da Unisoma. A gente tem aqui para conversar com a gente a Daniela Miranda e a Paola Tami. Como o Adriano falou, né? Hoje é um assunto que me diz muito respeito. Você sabe que eu estava aqui pensando... Todos, tá? Não é só vocês, não. Eu estava aqui pensando, né? Interessante que até agora a gente tinha feito só homem, né? É verdade. Aí agora vieram as duas. Ótimo. A gente precisa mudar isso. Porque não é para trazer mulher aqui só quando é para falar sobre mulher. Não. A gente então, porque senão tem alguma coisa errada aí. Mas vai ter um desafio interessante, né? Porque nessa própria distribuição já não é Não igual, é? E às né? vezes como a gente, de repente, replica alguns comportamentos sem prestar atenção, né? Sem perceber, Verdade. sem querer, que eu acho que é bem pertinente. Bom, eu estou começando a falar aqui, né? Mas primeiro apresentar a Daniela. Ela é formada em matemática Matemática aplicada. pela Unicamp, trabalhou aí durante muito tempo na área técnica. Agora ela já pendeu ali para a parte de humanas. Então ela é diretora de Gente e Gestão na Unisoma e uma das sócias também. E a Paola Tami, que é formada em estatística. Uhul! É isso aí. A primeira estatística aqui, além de mim, né? Mas enfim, entre os convidados. Também está na Unisoma já tem bastante tempo, bastante 15 experiência. anos. 15 anos. Eu não queria entregar. Tudo bem. Melhor não. Eu né? entrei com 4 anos. Ah, tá, ok, É assim, beleza. é. Tá certo. É É um isso. prodígio, a Paola é um prodígio. Ela tem bastante experiência na parte de predição, né, modelos preditivos. Atualmente atua como gerente executiva e é também uma das sócias da Unisoma. Bem-vindas ambas. Antes de começar, pessoal, só lembrando, siga-nos, né? Mande as suas informações, as suas perguntas, né? Então, siga-nos nas redes sociais. Nós temos ali no Instagram. Acesse o nosso site, né? unisoma.com.br. Entre em contato com a gente de qualquer forma que você tem lá o formulário de perguntas, né? Entre em contato conosco. Estamos aqui abertos às suas sugestões. E então, vamos lá. Podemos? Bora Vamos lá. sim. Então, vou aproveitar aqui e perguntar um pouquinho para a Dani. A Mônica trouxe ali um pouco da sua história, né? Dessa sua virada ali. Então, conte um mudada pouquinho. pequena. Uma mudada pequena. Conte um pouquinho da sua história, Daniela. Desde a faculdade, passar pelo estágio, agora como diretora de RH. Como que você enxergou, assim, a desigualdade de gênero, né? Quando você iniciou na sua carreira? E conta um pouquinho, assim, de como que você vê essa trajetória. Bom, eu acho que não tem como falar, né, da área de exatas sem pensar lá no ginásio, quando a gente começa a adentrar mais a diferença de matérias, né? Enfim, e eu sempre gostei da área de matemática, especificamente, porque depois é que a gente vai conhecendo as demais matérias de exatas. E essa diferença, né, por gostar... A gente é meio esquisito, né, quando a gente gosta de matemática. A maioria das crianças teme, né? Enfim... Mas quando eu comecei até o curso médio, que aí você tem ali outras matérias, foi difícil, não era fácil. Não é porque você tem facilidade que não vai ser mamãozinho com açúcar, né? Continua Vamos sendo dizer desafio. assim. Exatamente. E eu vou te dizer que o desafio foi maior ainda quando eu acabei indo para a faculdade. E antes dessa mudança recente agora para a área mais relacionada a humanas, como a Mônica trouxe, eu vou dizer que eu também prestei para biologia. Comecei a fazer o curso e a única matéria que eu gostava do curso era matemática. Eu falei, acho que eu tô no lugar errado.
Então, Eu costumo falar que eu devia ter percebido antes, sabe? Então, acho Porque na biologia a gente tem matemática e estatística, né? Foram as minhas melhores notas. Então, talvez eu devesse ter percebido. Foi por aí, antes. Mônica. Eu falei assim, não quero passar muito tempo estudando tudo isso, não. Eu quero... E é interessante pensar, porque assim, aí eu queria muito passar para uma área de exatas. Naquele momento é muito difícil, né? Realmente você ter noção de com que trabalhar, o que vai ser esse dia a dia. Eu lembro que a própria biologia eu queria ir para uma área de biotecnologia, pensando em trabalhar em empresa, sabe? Não queria dar aula de jeito nenhum, não era, né, a minha praia. E aí, enfim, eu acabei escolhendo matemática aplicada até por uma curiosidade ali. Eu tinha o manual do candidato, porque meu irmão, aliás, o catálogo mesmo de curso, meu irmão tinha feito física na Unicamp. Isso entrega também, Isso né? entrega. Porque tem ali uma certa influência, lógico, né? Mas, enfim, só o fato de poder olhar as matérias ali, que curiosidade que é isso. E eu sabia que não era matemática pura, porque eu não queria ter essa possibilidade de ser professora, sabe? Então, eu meio que fugia disso. Você via essa relação direta, né? Aquela questão de temas, né, como matemática, português. Exato. Lá na sua E o na que escola, não é né? real, né? não é real. Tipo, você pode realmente... Hoje, no mercado, a gente vê, principalmente dentro da área de ciência de dados, né, gente? De várias graduações, o pessoal vindo trabalhar com isso, né? O que é muito rico. Particularmente, eu gosto dessas mudanças que a gente está tendo aí hoje. Nosso time mesmo tá bem diverso agora, né, Mônica? A gente tem Tem estatístico, dois biólogos, tem estatístico, matemático, Pois é. economista. Isso é demais, assim. E no fim, foi assim, meio que natural. Eu acabei, então, indo fazer matemática aplicada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aplicação mesmo, de ver a coisa prática acontecendo. Então, uma das matérias, né, que a gente acaba tendo dentro da graduação é a pesquisa operacional. Então, assim, eu queria trabalhar com aquilo. Era, putz, achei meu lugarzinho, né? E eu acabei indo para a Unisoma através de um convite do sócio fundador, que na época era professor da faculdade. Então, eu fui fazer estágio na Unisoma. Então, aquele sonho, na verdade, se transformou em realidade porque eu acabei usando o meu dia a dia com essas atividades, né? E ainda entrei num momento em que a própria tecnologia estava se desenvolvendo. E olha que a gente está falando de uns bons anos atrás, né, gente? Então, Vamos lá, a evolução da tecnologia foi muito rápida. Foi muito rápido, né? Assim, nos últimos 5 anos Sim, foi, isso, não. né? A Não, gente não, saiu super Não computador. precisa voltar né? tanto tempo assim, né? Foi. Uhum. Mas, enfim, eu tive o prazer até de trabalhar com plataformas onde você consegue fazer de tudo, né? Desde o modelo matemático, pegar os dados, salvar os cenários, montar as telas pro usuário, né? Então, ver esse contato do usuário com aquilo que você criou, né? Com o cliente ali, vendo a possibilidade de entender o problema dele era o que mais me encantava Se dentro deslumbra, disso. né? Qualquer um, né? Que tem essa intenção da aplicação. E como que você via a sua participação, por exemplo? Você era a única mulher dentro da empresa? Tinha outras... Como é que era Acho que, o grupo? acho que do começo, mesmo na Mesmo graduação. na graduação, É boa. uma curiosidade, porque a estatística é relativamente equilibrada, né? Pelo menos agora que eu fiz estava. Mas eu não sei a matemática como é que é. E principalmente que entra no cursão, né? Junto com física. Então, a minha turma, sem querer entregar a idade, foi a primeira turma do cursão. O que é o cursão, né? O cursão é super recente na Unicamp, tá, gente? Exato. Na verdade, assim, são as graduações de Física, Matemática e Matemática Aplicada, que eles juntaram as vagas, era 35 para Matemática Aplicada e Matemática Pura, e 70 vagas para o pessoal de Física. Então, eles juntaram, deram 140 vagas. Então, a minha turma era de 140 que entraram, lógico que tem uma distância muito grande, até por isso é todo esse movimento que a Unicamp fez, né? E aí era livre, você podia escolher para que curso você ia. Então, eu vou dizer que para a aplicada, até que tem uma quantidade boa também de mulheres. De mulheres presentes ali. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, como que é? Como você deparou? Exato. Aí, assim, Como é que era a minha a Unisoma no experiência começo? foi a Unisoma, certo? Sim, porque mas... praticamente eu ainda continuo Ótimo. lá dentro. E como que foi essa evolução dentro da Unisoma? Como que era quando você entrou? Eu sei como é hoje, mas como que era? Então, até que não era pouco, sabia? Eu Legal. fiz bem essa Legal. reflexão. Sempre teve um certo equilíbrio. É lógico que em termos de oferta, sempre foi muito mais homens do que mulheres. Então, sim. a própria quantidade de alunos se formando e tudo mais, né? Mas em termos de equilíbrio lá dentro, a gente tinha
tanto em alguns momentos, né, vinham mais homens, natural, outros mais mulheres, mas de um modo geral sempre equilibrado, sempre, né? de alguma forma equilibrado. Nunca era exatamente meio a meio, tá? Mas bem diferente de muita realidade que a gente vê. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, eu lembrei disso ontem. Eu lembro ainda na graduação que tinha uma matéria que era da computação, que eu resolvi pegar lá à noite, por conta de horários, para fazer outras atividades. E eu lembro, né, aquelas salas, assim, cheias. Mas, gente, era, acho que, sei lá, tinha uns 60 alunos, assim. Eu era a única mulher e tinha mais uma que de vez em quando aparecia. De vez em quando aparecia. De 60. Eu tive essa experiência também. Eu fiz estatística. A estatística em si é bem equilibrada, mas eu fiz uma disciplina com o pessoal da engenharia. Eram 50 alunos, eu e mais uma mulher. O resto era só homem. Era muito estranho. É muito estranho. E a sensação que dá quando você entra assim, ela, nossa, essa deve ser a nerd, né? A fodona, porque... Essa, e não tem nada a ver, né? Por que vem essas coisas? Mas era isso, assim, a forma como, enfim, o ambiente te trata ali já é diferente. É verdade. Eu leciono já há um tempo e para cursos de tecnologia, de fato, nas aulas, principalmente nas disciplinas que eu leciono, a minoria é mulher, minoria. E aí eu sempre pergunto, né, para as meninas, né, para onde você quer ir? Qual que é o seu objetivo? Sempre pergunto. E é curioso, assim, sabe, essa questão, até curiosidade minha, olha só, não deveria, né? Eu vejo muito o que você está falando, né? Poxa, como que vocês estão aqui? Vocês têm interesse no que exatamente? Em tecnologia? Ué, por que não, por né? Por que não, claro. Mas é porque é uma minoria, de fato. E é interessante você trazer isso, né? Quer dizer, por que a curiosidade é perguntar para elas e não para todos? Exatamente. E eu acho que exatamente vem daí, gente. É algo enraizado na gente, assim, de cultura, que a gente às vezes não questiona para mudar lá de trás. No fundo é isso. É isso mesmo. Já lá na escola, né? Vem do viés de como a gente começa a criar as meninas, né? Por isso que causa essa estranheza, quando você chega e vê uma menina ali no meio de vários meninos, e é isso, ela deve ser muito inteligente, porque tá com os homens. Né? É uma coisa muito maluca, né? Porque você vê matérias, por exemplo, em revistas, uma mulher mecânica de avião, ontem eu vi isso. Ok, mas por que isso é notícia? O que mudou? O que ela fez de excepcional? Porque ainda chama atenção, ainda é diferente, né? Ainda é diferente. Mas tá mudando. Espero. Devagar e Mas eu acho que tem uma certa relação também com o tipo de trabalho. Esse trabalho mais criterioso, né? Que a parte de desenvolvimento de tecnologia te leva muito a isso, né? É uma coisa que você olha com cuidado, certo? Que tem uma profundidade técnica por trás, que isso tem a ver muito mais com o perfil da pessoa. Sim. Só que a gente, vamos dizer assim, culturalmente, né, entende o quê? Que esse papel é do engenheiro, né? Sabe esse perfil de engenheiro que a gente fala? Sim. E como é aquela história, gente, antigamente não tinha espaço para mulher, então isso está sendo criado hoje. Então é isso que a gente tem que se focar. Mas tem uma história interessante aí, né? Que os primeiros programadores eram mulheres. Durante a guerra, a maioria do corpo técnico de tecnologia era feminino, né? E isso surgiu, pelo menos, né, do que eu pesquisei aí, porque originalmente trabalhar com computador era muito associado a um trabalho de secretária, porque era muito passar texto, né? É muito assim, passar texto, digitar e tal, que é coisa de secretária. Então, isso aí caiu para mulher, porque já era uma profissão feminina. Aí, quando começou, né, a ficar uma coisa mais interessante, né, já envolver mais processamento e programar e criar coisas, aí os homens começaram a entrar e meio que tomaram o mercado daí, né? E aí, esse tomar, talvez é até nesse sentido cultural que a gente fala, né? No sentido de que a mulher sempre é minimizada. Mas não que ela não tenha capacidade. Por isso que a gente tem que tirar, né, fazer a nossa parte, vamos dizer assim, para que vocês estão fazendo muito bem, de fato. Na Unisoma a gente vê isso com certeza. Mas, Paola, de outras empresas, né? Até de cliente que a gente sempre, né, tá vendo aí. Como que é a sua percepção? Tem bastante mulher? Não tem? Como é que é? Depende da área? Então, eu vejo, o que eu percebo é que quando a gente está lidando com um nível de alta gestão, assim, eu não sei contar quantas vezes eu já entrei na sala e eu era a única mulher. E é muito louco isso, porque uma das coisas que
na minha cabeça, me faria ser mais respeitada, ou me portar como eles, ou ser mais velha. Uma coisa que até hoje eu não faço mais hoje, é porque também não gosto, é pintar o cabelo. Eu falava, não, vou deixar meu cabelo branco para esses caras me respeitarem. Porque eles olham uma menina entrando, o cara é diretor de uma empresa. Ele olha com uma certa arrogância, sabe? E isso já aconteceu em diversos setores, assim. Não dá nem para escolher. A gente trabalha em várias áreas e acontece muito. Então, uma coisa que eu mudei em mim, assim, e para mim, é que hoje eu não acho que para eu ser respeitada eu tenho que ser um deles. Eu tento ser você, ser eu mesma, porque eu acho que a diversidade, né, essa diferença de pensamento que agrega. E se a pessoa ainda não aprendeu isso, eu vou ensinar de algum jeito. Que eu acho que é o grande ganho que a gente tem hoje, que as empresas estão pensando, né, em inclusão de qualquer minoria, né, não só de mulheres. Sim. Não é só porque é legal, porque é politicamente correto, porque tem uma história. Não, é porque isso agrega valor mesmo, sabe? Você ter gente diferente pensando traz uma riqueza muito grande. A visão expande, com certeza, Sim. né? Porque nós temos, fisiologicamente falando, né? Nós temos características, né? Não distinguindo homem de mulher, mas nós temos características próprias. Sim. E qualquer pessoa que esteja trazendo alguma coisa diferente para um grupo, ela agrega de qualquer forma, de qualquer jeito. Né? Então, com certeza, a gente vê muito isso na prática, né? Eu trabalho diretamente com a Paola, a gente vê muito. Eu tô com uma visão e a Paola, talvez aqui, talvez ali. Opa, verdade. Então, isso é muito interessante, coisa que a gente não repara, né? Sim, se você tiver todo mundo na empresa com mesma forma de pensar, né? Exatamente. Começa a cair um pouco naquilo que a gente falou do último episódio, né? Você fica entrando ali na sua bolha, que você só vê aquilo que tá ali e não vê mais nada, né? Não expande, né? Tem um pouco a ver aí também, né? Isso é por aí mesmo. E ali na Unisoma, hoje a gente tem praticamente meio a meio ali, né? De funcionários. Isso, eu aproveitando o seu gancho, como que você vê essa desigualdade? Você vê essa evolução, assim, dentro da Unisoma a gente já falou isso, né? Mas hoje, bem equilibrado desde o começo, desde o começo, né? Mas hoje no mercado, agora trazendo um pouco da sua experiência em relação à parte de RH, diretoria de gestão, como é que você vê isso no mercado? Você vê evolução? Como é que você vê o futuro? Eu vejo muita evolução, gente. Até, assim, realmente não são poucos anos ali, né? Mas, assim, até pegando esse exemplo que a Paula falou do cliente, né? Eu também tive muito tempo, né, com essa conexão, enfim. E aí, você percebe nitidamente, eu lembro em algumas, principalmente na área de siderurgia, era muito raro você ter mulheres, sabe? Então, tem algumas nichos, né, de mercado que é mais difícil mesmo. Você pega uma empresa da área educacional, talvez você vai encontrar um pouco mais, entendeu? Então, assim, realmente o mundo está se abrindo para essa diversidade. Eu acho que todo movimento que está sendo criado traz, sim, essa percepção de que é necessário fazer algo ativo para mudar isso. E aí, nesse sentido, assim, se você pensar não só, né, das minorias, mas da gente realmente perceber o quanto ter pontos de vista diferentes e ampliar o que seria essa bolha, vamos dizer assim, existe ganhos. Então, a própria inovação traz muito isso, né? Que para eu conseguir inovar, eu preciso ter percepções diferentes. Então, quando a gente se abre para isso, a gente consegue ter esses resultados. A diferença, talvez a dificuldade no passado era a gente se abrir para isso. A gente ainda percebe em alguns lugares que é muito fechado em relação a isso. Mas você trouxe aqui, às vezes é setorizado, né? Então, você tem, de fato, em alguns lugares. Eu venho do mundo acadêmico, onde eu tinha... Eu contei essa história uma vez, né, numa reunião onde nós tínhamos uma reunião de gestão média e com a alta, e eu era o único homem na sala. Exato. Eu era o único homem. Sim. E eu fiquei por último para falar. Ainda não época eu brinquei. Sabe aqueles finais de propaganda de remédio que aí... eu brinquei com aquilo. Eu falei, eu vou brincar, porque elas me deixaram um tempo pequenininho pra falar. Mas, de fato, era algo... assim, eu falando isso há um tempo atrás e me estranhou de uma forma muito positiva. Assim, claro, puxa, só tem mulher aqui. Mas é na área, é da área. Então, mas é louco isso, porque, por exemplo, meu marido é professor de cursinho. E uma das discussões que a gente já teve é o quanto, hoje ainda aparece, mas antigamente era só homem. Às vezes eu ia em formaturas, era só homem os professores, entendeu? Tá. E aí, no fundo, a gente se pega, mas por que vem isso? Tem muito a ver também com o fato de quem é que tá por trás tomando a decisão
de quem que contrata. Então, é trazer essa consciência na contratação. Eu brinco que lá na Unisoma, gente, eu vejo o candidato, eu não tô olhando o nome, não tô olhando o gênero, enfim. É realmente assim, o que essa pessoa traz de experiência, por onde ela passou. Aí na entrevista também, o que a gente mais até assim curte fazer é realmente vivenciar aquilo que ele está trazendo, né? Seja da experiência de vida pessoal que ele fala ou de profissional. Então, assim, é com esse foco que a gente tem que se ligar e não realmente... Muito legal você colocar isso, Dani, porque tem alguns estudos que mostram que tem aí um viés realmente, que quando você vê o mesmo currículo, exatamente o mesmo currículo, mas com o nome de um homem, ou o nome de uma mulher, ou o nome de homem é mais aprovado do que o nome de mulher. Tem estudos que fazem isso, e demonstraram isso, né? Então, assim... E é inconsciente. É inconsciente, né? Não é que a pessoa olha e fala assim, não, eu prefiro o homem. Não é isso, né? É uma coisa inconsciente, às vezes, da gente entender que por ser um homem é melhor, é mais competente, é mais capaz. É por isso que... É inconsciente, né? Então, eu acho legal o que a Dani trouxe, porque é importante quem está contratando, né? Pensar nisso, não, eu tenho que focar aqui e esquecer um pouco homem e mulher, vou olhar só aqui, porque, infelizmente, eu interrompi a Paola, desculpa. Eu só vou fazer um gancho. A pessoa que estava contratando nessa pesquisa era homem e mulher. Sim, isso é importante, tá? Não é porque era homem, não. Fizeram isso com todo mundo. Então, inclusive, mulheres têm tendência a preferir achar o homem mais competente. E às vezes pode ter, sabe, também uma relação do tipo assim, eu tô trazendo para aquele grupo, então... Tem mais a ver com isso. Tipo assim, eu vejo aquele grupo mais masculino. Não falo nem na quantidade de homens, mas a forma, o tipo de trabalho, sabe? Que é esse viés inconsciente mesmo que a gente traz. Então, não pode ser assim. A gente tem realmente que estar aberto a essa diversidade. É que como é inconsciente, é por isso que eu acho que tem valor essas ações de contratação específica de minoria. Sim. Porque é uma coisa que, às vezes, é difícil mesmo você ter controle. E a gente não tem isso hoje na Unisoma. Mas quando eu fui entrar na sociedade, foi um dos pontos que eu falei que para mim é importante, sabe? Antes de eu aceitar, eu falei com o conselho, eu falei assim, gente, eu entro, mas eu queria levantar uma bandeira. Claro, eu como mulher falei, eu quero levantar a minha bandeira, que é da mulher. E o Volney, que é nosso diretor, sócio também, ele falou na época assim, mas eu acho que tem um ponto de minorias, e trouxe essa questão, né, de como a diversidade é interessante. Diversidade como um todo, né? Como um todo. Então, assim, eu acho que a gente não tem hoje, né, a gente um programa de vaga específico, a Dani tem todo esse cuidado, mas ainda assim é algo que eu gostaria de um dia, de alguma forma, ter. Sabe, Dani? E uma das coisas mais interessantes que a gente vê, principalmente dessa área, o que as grandes empresas, elas têm se movimentado muito para gerar pessoas possíveis de serem candidatos. Porque a grande dificuldade também é isso. Encontrar candidato. Porque isso foi uma experiência nossa, né? A gente teve 2 cargos abertos no final do ano passado, para um júnior e estagiário, e eu só entrevistei homens. E a gente vem de uma equipe que era só de mulher durante o quê? Uns 3 durante 3 anos, né? Só tinha mulher, né? Então, assim, foi um pouco o inverso aí. Mas me chamou muito a atenção isso. Eu só entrevistei 5 homens para o estágio, 5 homens para o júnior. Teve algumas candidatas, mulheres, mas foram pouquíssimas realmente, né? E não chegaram na fase de entrevista. A gente renovou a média liderança agora, né? O pessoal de gestão, a gente tinha um time de média gestão ali que era 90%, talvez mais, formado por mulheres. E a gente, enfim, né? Foi refazendo esse time e a gente teve que abrir várias vagas de uma vez e simplesmente não apareceu mulher. Por isso que eu falo que é importante, porque o problema não tá só na contratação, o problema tá na antes, geração, né? Tá sabe? realmente no interesse da pessoa, né? Por aquilo ali, porque às vezes a pessoa não se enxerga naquele lugar. Né? Ela acha, isso não é para mim. Por isso que precisa cuidar da base. O quanto essas meninas estão indo para a área de exatas. E por isso que é importante, de alguma forma, sem querer se achar, né? Mas já se achando, a gente tá ali de referência. Exatamente, por favor. Entendeu? Porque é isso. A Dani, eu trouxe essa desconstrução, eu tinha essa visão muito de que, não, gente, não tem diferença. Até que eu morei durante a graduação com 8 homens, porque
eu achava que era tudo a mesma coisa. E aí eu falei, cara, não é a mesma coisa. E eu acho que é por isso que eu enxergo tanto. Eu senti muita falta daquilo que eu negava muito, sabe? Antes, nessa época. E comecei a reparar muito. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente da Dani, mesmo com relação à Unisoma, há um tempo atrás. Quando eu entrei, tinha a Dani e a Ju de referência pra mim, sabe? Eram duas. Tá certo que a gente era bem menor, né, Dani? Voltamos àquela idade prodígio que eles entraram na adolescência praticamente, né? Mas eram duas mulheres. Hoje, a gente tem várias referências para as meninas até da faculdade, sabe? Olha, tem a Mônica coordenando uma área, a gente tem a Ana lá na área web, que é uma área forte, masculina. Predominantemente masculina. Mais ainda, né? Exatamente. Dentro de todas, acho que talvez sejam mais fortes. E tem, hoje, na sociedade, nós somos 3 em 7. Tá. Estamos quase lá. É que em 7, né, não dá pra ter 3,5 de cada uma, né? Então, tá ok. Temos a Érica também. A Érica. Então, a gente tem bastante referência feminina hoje e eu acho isso muito, muito legal, porque mostra que você como mulher pode estar ali, você pode ter o seu jeito, cada uma de nós é diferente ali, né? Cada uma das líderes ali dentro tem um perfil diferente e estão todas ali na liderança, estamos puxando e sendo exemplo para as meninas, né, Mônica? Tanto é verdade que quando nós fomos decidir o episódio de hoje, as opções foram muitas. Claro, vocês duas são referências, né? Nós temos várias referências, mas acho que vocês são parte da liderança hoje, mas em termos de referência técnica, nós temos uma equipe muito completa, né? Formada, claro, homens e mulheres, mas acho que nós temos muitas referências de várias áreas, como você já citou, de mulheres que estão aí atuando, nossa, brilhantemente, né? Então, isso é muito legal. Não seja por isso, vocês podem fazer outros Sem episódios. Dúvida, convidando mais mulheres, né, Val? Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Trazer... repetir os assuntos, não é bem repetir, mas enfim, porque outro olhar, continuar, né? Expandir, continuar o assunto, porque sempre tem muita coisa para falar, Perfeito. muita coisa para discutir aí. Tem um ponto que eu acho legal também comentar, que é interessante ali na Unisoma. Tem essa questão da gente, que eu falei, né? A gente tem que apoiar a mulher e tudo, mas apoiar uma mulher não é apoiar a sua funcionária, né? Só. É você apoiar o seu funcionário, que é pai, que é casado. Apoiar a pessoa. Porque eu acho que um bom exemplo, o Volney, que eu já falei, né? Nossa, tô falando muito dele. O Volney, hoje, sócio, nosso diretor de operações, hoje ele tá morando em Portugal porque ele foi acompanhar a esposa dele para fazer, enfim, uma especialização lá na área dela. Então, é o exemplo, sabe? A gente tem todo mundo dando maior apoio para ele fazer isso. Ou quando a gente tem um pai que acabou, né? Um homem que acabou de ser pai, também tem o apoio. Nesse sentido, eu acho legal que a gente enxergue, eu e o Adriano, a gente não trabalha até tarde, a gente tem criança, a gente vai, pega as crianças, bota para dormir, se precisar, eventualmente, depois a gente até faz alguma coisa, mas a gente prioriza isso, sabe? A gente consegue, de alguma forma, colocar isso independente do gênero, porque eu apoiar o Adriano e eu apoiar a esposa dele no trabalho também. E pra mim é importante as mulheres crescerem como um todo, sabe? A família como um todo, né? Não, ainda mais esse ponto, né? Vocês trouxeram aí essa relevância agora no modelo híbrido e tudo mais, né? Nós estamos cada vez mais próximos da família e a família está requisitando nossa presença. Nós estamos trabalhando dentro da casa, né? Dentro de casa, então até esse é um ponto de questionamento. Como que vocês veem a Unisoma? Vocês veem a Unisoma como referência nisso? Vocês veem o mercado fazendo esse tratamento como a Unisoma tem hoje, né? A flexibilidade que nós temos de trabalhar, de produzir, mesmo fora desses horários, para atender, de fato, as necessidades que são na família. Como vocês veem isso? Eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, Mudou sabe? bastante, né? A forma de se ver as coisas, Sim, né? Você viu que as pessoas tem uma vida fora da empresa, olha que incrível! Existem crianças no né? mundo. Nossa! Então isso quando você olhava para o escritório, né, corporativo, praticamente, né? Não tinha essa relação. Né? Eu lembro de cliente, quando eu fiquei grávida a primeira vez, uma cliente que falou assim, gente, mas eu nunca imaginei que você ficasse grávida
Eu falei, cara, eu tenho um marido. Eu tipo... quero ser irmã. Essa diferença da profissional Paola, da profissional e da mãe, né? Hoje, elas acabam se misturando no mesmo ambiente. Que antes o mercado não enxergava isso. Isso é uma coisa também que eu me policio muito para deixar claro. Principalmente quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu tinha um sentimento de talvez... não é vergonha, mas eu tentava esconder um pouco isso, qualquer problema que eu tinha relacionado à gravidez, ou depois a Lívia pequena, eu tentava esconder um pouco. Isso eu já não faço hoje, Um pouco né? de receio de, tipo, se você tem algum problema, fala assim, é por causa da criança, é porque tá tem grávida, filho, é porque tem filho. E isso mudou, tanto que essa semana a minha filha ficou doente e assim, gente, eu não tinha cabeça para trabalhar direito. Sou testemunha. O Adriano também, os dois são testemunhas. E meu marido igualmente, sabe? Que a gente divide isso muito bem lá em casa. E o que eu fiz? Eu não escondi de ninguém, tô com um problema. Não, eu coloquei no chat. Pessoal, precisa falar comigo? Fala, eu tô com a minha filha doente. Deixei lá de status, porque eu acho que a gente tem que normalizar isso, sabe? Todo mundo, pai, mãe, toda pessoa tem vida e é normal. Afeta o trabalho. Não tem como não afetar, não adianta a gente fingir, sabe? Mas eu acho que isso foi muito graças à pandemia. Não só essa visão de que existe crianças em casa, família e tudo mais, mas até essa questão mesmo de se questionar, né? O que é viver? A gente não passou tão perto de não estar aqui. Então, no fundo, é estar a todo momento dentro daquele momento. Então, se eu tô ali com a minha filha, ela tá doente, não adianta eu ficar me culpando que eu não tô lá trabalhando, que tá na minha hora de trabalho, eu tô ali entregando pra ela o que eu preciso entregar, e depois, quando eu conseguir me liberar, eu posso pegar alguma coisa, ou vai ficar pro dia seguinte mesmo. Então, tinha muito essa culpa, sabe? Do tipo assim, a gente escondia, ficava doente, deixava com a avó, sabe? Porque aí eu tô fora do espaço, quem sabe eu esqueço que ela tá doente. É tudo uma negação. E a gente não perceba, né? Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Tô blindada. Exato, e quando a Dani tá falando a gente, aí principalmente mulheres, né? É uma culpa muito feminina ali, né? Então, eu acho que teve esse ganho bastante pra nós mulheres, né? E o fato do pai agora tá dentro de casa vendo tudo isso. E aí, realmente, a participação é outra. É lógico que a gente viu também muitas separações durante esse período, né, gente? Porque a gente sabe que é uma mudança muito grande. Então, mas no fundo é isso, assim, é querer fazer parte, e eu vejo muito isso, assim, toda vez que eu converso com a Paola, que eu sei que vai ter alguma coisa, ela fala, não, já falei com o Bachu, não sei o quê, eu falei, beleza, a coisa ali já, até porque eu acho que ela coloca a coisa em linha, né, não vem só pra mim, não. E no fundo é isso, porque sempre caiu só pra mulher essa questão, né, e o pai talvez até nem se colocasse por uma coisa do tipo que a mãe já toma esse espaço, sabe? Aquela noção de que é normal, né? É da mulher ser assim, é o instinto, é automático. E não é bem assim. Não é bem assim. E uma coisa que me deu força também, assim, que é algo que a Dani até estava comentando com ela e ela não tinha se tocado, mas me deu força, de certa forma, para assumir isso de que eu sou mulher, eu sou mãe e eu tô na liderança de uma empresa de tecnologia, é que antes de eu sair de licença da Lívia, eu tive uma promoção, faltando 2 meses para sair de licença. Olha que loucura, né? A maioria dos lugares, o número de mulheres que sai de licença e não volta né? ou volta e é demitido ali depois da estabilidade, muito alto. Eu tive isso. Poucos meses depois que eu voltei, eu fui convidada para ser sócia e poucos meses depois que eu fui sócia, eu tô grávida de novo para sair de licença de novo e eu tenho total apoio, assim, do pessoal, sabe? É engraçado que eu me preocupo com isso muito provavelmente por eu ter dentro de mim essa noção da diferença que faz. Ter o apoio. E por isso que eu fico falando, putz, olha que legal, a impressão que dá é que eu me preocupo muito mais do que eles, né? Do que meus sócios com tudo que tá acontecendo, né? Você trouxe um exemplo muito interessante. Nosso tempo tá curto aqui, mas eu vou colocar porque eu achei muito bacana a sua fala. Minha esposa, na empresa onde nós trabalhávamos juntos na mesma empresa, e dentro da nossa equipe, né, da gestão média ali, ela foi a primeira a não ser mandada embora depois da licença. Então, nós estávamos preparando todo o caminho
como se ela voltasse e já fosse para casa. Então, nós já estávamos até nos preparando para essa demissão. Nossa. Já estava assim, até com outros, né? E quando não veio a demissão, foi uma surpresa. Olha que curioso. E aí, o curioso, depois de um tempo, ela fez exatamente isso. Ela, enquanto gestora, promoveu uma pessoa dentro da licença maternidade, no período da licença. Legal. E quando essa pessoa voltou e assumiu o novo cargo e tudo, minha esposa foi chamada pela direção e ela foi premiada, no sentido de reconhecida. Olha que Uhum. Achei legal. fantástico. Falei, poxa, Muito. olha que bacana, né? Então, você lembrei desse episódio. E tem uma coisa interessante que aconteceu na Unisoma que foi ruim pra gente, mas que eu fiquei feliz, sabe? A gente tinha uma gerente ali, nível médio, e ela era uma pessoa, assim, muito legal, ela era uma profissional extremamente competente, e ela ficou grávida. E ela saiu da Unisoma, trocou de emprego, grávida. Então, assim, fiquei muito triste por perder ela, lógico. Mas eu fiquei tão feliz por uma empresa de tecnologia também tá contratando uma mulher grávida. Então, isso eu acho incrível, sabe? Eu acho muito legal, que é a evolução do mercado. Tamo longe? Tamo. Ó. Porque o bom mesmo é quando isso deixar de ser incrível, né? Isso passar a ser normal, né? É isso que a gente tá querendo, Mas né? se hoje a gente fala, é exatamente Porque antes não tinha nada. Exato. Era zero. Não, Estamos com aqui, certeza. É a evolução, né? Mas... Estamos trazendo esse exemplo até para mostrar que isso não é tão comum. Isso, exato. Mas já é uma mudança ali na raiz, né? Sim. Então, isso que é muito importante, porque é algo que fica, né, gente? Não é só para inglês ver, enfim. Perfeito. E na raiz, Dani, acho que é importante até ir mais para trás. Tem aqueles programas hoje de incentivo de meninas, né, em idade escolar ali na ciência, na tecnologia, que eu acho que é... Propaganda? Pode, tem uma falda. Uma falda, exatamente. Tem as meninas super cientistas. A esposa do Luciano, né? Que a Laura. coordena uma falda. Eu vou dar uma palestra lá, vocês não Você estão sabendo, eu vou. Muito bom. A gente já teve outras pessoas da Unisoma lá, isso é muito legal. Mostrar para as meninas, e que elas são meninas de colégio Isso, ainda. exato. Que às vezes não passa nem pela cabeça, né? Isso é que elas podem. Né? Elas não têm a referência, falta a referência. O pessoal, eu acho que é difícil às vezes a gente entender isso, mas se você não tem ninguém do seu lado que, ali no seu convívio, né, família, amigos e tal, que fez alguma coisa, você não consegue enxergar que você pode fazer aquilo. Né? Se ninguém da sua família fez ensino superior, nenhum dos seus amigos ali, você olha e fala, pra quê? Né? Pra que eu vou lá? Não precisa. Então, tem isso, né? Se você não tem nenhuma mulher ali por perto que vai pra área de tecnologia, que tá ali, que é referência, a menina, ela olha e fala, não, isso daí não é pra mulher. Às né? vezes não ela mulher. até quer, mas ela a família até quer. não apoia Isso. muito, ela acaba desistindo. Desiste, exato. Então tem esse problema de às vezes falta a menina ali que tá na escola enxergar isso como uma possibilidade pra ela. É isso aí. Ela nem vê como possibilidade. E é por isso que daí a gente abre vaga e só vem homem. Porque falta enxergar isso como uma possibilidade. E é por isso que né? nós trouxemos esse assunto hoje. Exatamente. Justamente para mostrar para quem está ouvindo. Estamos aqui com pessoas referências na área, né? E mulheres. E é possível. É possível, tá aqui, desbravaram talvez. E é possível ser mãe, exato, né? Exato. E ser boa, e estar na liderança. É possível ser mãe, é possível ser mulher, é possível ter uma vida fora. É possível ter a vida que você quiser. Exato. E fazer o que você nasceu para fazer aí. O que você quer, né? Lutar para fazer. Perfeito. Bom, pessoal, acho que o tempo está esgotando aí. Eu acho que é mais um assunto que a gente pode retomar. Com certeza retomar. Tem bastante gente para falar sobre isso, tem bastante mulheres incríveis para a gente trazer aqui e contar a trajetória, né? Então, vamos retomar com certeza. Obrigada pela participação das duas. Pessoal que está ouvindo a gente, assistindo no YouTube, se ficou com dúvida ainda, se quer alguma sugestão, né? Quer fazer perguntas para as duas, inclusive, pode mandar aí pra gente no YouTube, tem a caixinha de comentários, é só escrever ali. Para quem tá no Spotify, só buscar uma das nossas redes sociais, que o Adriano falou ali no começo, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem o site da empresa, que é unisoma.com.br, lá tem um formulário de contato, então você consegue falar com a gente. Enfim, jeito não falta, tá? Se tiverem perguntas, dúvidas, até de repente sugerir alguém para vir falar aqui com a gente. Sim, sobre esse tema ou outros de outros episódios. Isso, porque a ideia aqui é que o Deep Talk seja feito com o que vocês querem ouvir, o que vocês têm curiosidade de saber. Então, a gente encerra por aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, gente.